E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre Salomão, o rei Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, né? E como foi o caráter de Deus em relação a ele, né? Diante de tudo que aconteceu, que mesmo sendo um homem sábio, o mais sábio que já pisou na terra, ele acabou sendo vencido pela paixão da carne. Nós vemos lá no relato bíblico sobre Salomão que ele recebeu grandes bênçãos de Deus, tornou-se o homem mais sábio, né, de toda a história. Israel, na época, alcançou grande prosperidade com Salomão à frente do. Né, ele era filho de Davi à frente do reino de Israel. Teve um desenvolvimento assim sem precedente na história de Israel durante seu reino. Mas Salomão acabou provocando a ira de Deus ao seguir os deuses das suas muitas mulheres, né? 700 esposas, 300 concubinas, ou seja, 1000 mulheres à disposição dele. E ele acabou sendo condenado, tanto que após a sua morte, o reino de Israel ele foi dividido, transformou em reino do norte e reino do sul. E o castigo que Deus deu a Salomão. Porque Deus ele tem as atitudes dele. Deus é justo, Deus se ira também, Deus julga, Deus repreende. Ele diz que ele repreende como todo pai que ama o seu filho repreende seu filho. Deus ele abençoa, Deus ele tem a misericórdia daqueles que levam a sério a vontade de Deus, né? Então está escrito lá na Bíblia que lá em Gibeão, é, Deus apareceu a Salomão e falou com ele, pede o que tu queres que eu te dê. E Salomão, dai, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu grande povo? E Deus ficou satisfeito com o que ele falou, né? E Deus disse para ele, olha, não só como me pediste sabedoria para julgar o povo, e não para que vencesse teus inimigos, eu vou te dar não só a sabedoria, mas tornou ele também o homem mais rico daquele tempo. Né? Deus falou para ele, como você não me pediu riqueza, nem vitória sobre os inimigos, mas me pediste entendimento para discernir o que é justo, né? Então Deus abençoou ele, e não houve ninguém nem mais sábio nem mais rico que Salomão. Eu costumo dizer isso há muitos anos, isso é uma frase minha, eu sempre disse o seguinte, já que você quer seguir criaturas, né, vivas ou mortas, ser devoto de alguma criatura, seja pelo menos inteligente, siga Salomão, porque Salomão foi a criatura mais sábia que já pisou na terra. Mas se você quiser ser sábio como Salomão, então siga quem Salomão seguia. O homem mais sábio que já teve aqui no planeta Terra seguia Deus, né? Mostrando, e você vai lá, por exemplo, no livro de Provérbios, já começa dizendo que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, o temor a Deus. Então, voltando ao texto, nós podemos ver que Deus, ele agraciou e abençoou muito a Salomão. Salomão não pediu a Deus que lhe desse riqueza material ou vida longa, mas ao invés disso ele pediu que Deus lhe concedesse sabedoria. O único objetivo foi ter consideração por Deus, satisfazer a sua vontade, era o desejo dele, governar bem os israelitas. Isso trouxe alegria a Deus. E no quarto ano do reinado de Salomão, ele começou a construir o templo, né? Foi quando foi construído o templo de Salomão. Ele construiu para Deus, que levou um total de 7 anos e meio para ser concluído. Essas ações de Salomão, tudo isso que Salomão fez, estavam de acordo com a vontade de Deus. Portanto, Deus o abençoou ele grandemente. Ele não só concedeu a maior sabedoria que um rei já possuíra na terra,
mas também inúmeras riquezas inigualáveis, né, de qualquer outro rei. Mas Deus acaba rejeitando e amaldiçoando os que ofendem seu caráter. Nós temos que tomar muito cuidado para não ofender o caráter de Deus, a figura do nosso Pai. E Salomão, por exemplo, que ele era tão abençoado, né, tão sábio, mas que acabou desprezando a Deus quando se caiu na depravação com as suas muitas mulheres, suas muitas amantes. E ele acabou fazendo coisas consideradas malignas aos olhos de Deus. Né, lá nos 10 mandamentos que os judeus seguiam, diz lá, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti figuras, né, para se encurvar diante delas, não as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te livrei da terra do Egito e tal. E foi exatamente o que ele fez, ele acabou dando presente, se prostrando diante dos deuses, dos muitos deuses, das muitas mulheres que ele tinha. É interessante que a Bíblia fala para a gente enfrentar o diabo, porque ele foge da gente, mas em outro versículo diz para a gente fugir da carnalidade, do sexo ilícito, porque a gente, se quiser enfrentar, a gente vai ser vencido. Só o poder de Deus. Então você vê que mesmo com toda a sabedoria, as paixões carnais às vezes podem vencer aquele que é o homem mais sábio, de tão forte que ela é. E só mesmo o poder de Deus, o temor de Deus, que nos faz escapar de toda a depravação desse mundo. Aí lá em Deuteronômio, Deus diz, não contrairá com elas matrimônio, né, com as mulheres que não eram judias, e foi o que ele fez. Não dará tuas filhas a seus filhos, não tomará suas filhas para teus filhos. Isso eram as leis judaicas, hebraicas daquele tempo. E tudo isso Salomão fez, obedecendo a Deus. Então, num período da vida dele, ele agradou a Deus, e no outro período ele desobedeceu, no final da vida, né? Quando tinha não só a sabedoria, mas a experiência, ele acabou fazendo o que não era agradável a Deus, e Deus foi obrigado a fazer justiça. Porque Deus não passa a mão na cabeça do pecador e nem passa pano, como se diz, para o pecado. Aí lá em Deuteronômio mesmo, está aqui a Bíblia aberta no capítulo 7, ó, diz assim: se porém vós e vossos filhos de qualquer maneira vos desviardes, e não me seguides, nem guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses, curvando-se perante eles, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei. Então Deus ele proibia todos os israelitas de se casarem com mulheres que não fossem judias, hebreias, gentias, né? E proibiu também de servirem a outros deuses que não fosse o Deus único de Israel, que é o único Deus existente na terra. Mas Salomão, mesmo conhecendo o caráter de Deus, ele não tinha um coração reverente a Deus, né? É o problema de muita gente. Ele acabou ignorando os mandamentos e a lei de Deus e acabou mandando construir um palácio super luxuoso para ele mesmo, que levou, segundo a Bíblia, 13 anos para terminar. E teve cerca de 1000 esposas, entre esposas e amantes e concubinas. Então ele caiu nos prazeres da carne e acabou se curvando diante de imagens de ídolos, o que é proibido até hoje por Deus, que eram os deuses de devoção das mulheres dele, de muitas. Então ele acabou casando com mulheres que não adoravam Deus único, que eram religiosas, que serviam, que veneravam criaturas, que tinham criaturas como devoção, e as mulheres acabaram fazendo a cabeça dele. E ele, que era o rei de Israel, depois de ter recebido uma grande bênção de Deus, ele acabou ofendendo Deus com as práticas que ele cometeu. E Deus o advertiu, Deus falou para ele: Salomão, não faça isso, né? Mas ele não levou a sério, prosseguiu com a vida errada dele, de comida, bebida, e afundando cada vez mais no pecado.
Isso acabou provocando aversão em Deus, né? E Deus acabou expressando a ira dele. Se você for lá ver o texto, lá de Reis, Crônica, diz: porquanto houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti esse reino e darei a teu servo. Né? Você vai lá no primeiro livro de Reis, está escrito isso. E foi o que Deus fez: tirou o reino dele e dividiu o reino do norte e o reino do sul, dividiu entre dois reis, e Salomão foi punido no, no fim da sua vida. E o que eu quero ensinar com isso, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que você ande com Deus, você tem que andar com Ele até o fim, você não pode se desviar. Você não pode achar que por estar anos fazendo a vontade de Deus, que agora você pode se desviar um pouco e fazer a tua vontade. Porque Deus, ele é justo, Deus, ele vai te honrar, vai te guardar, vai te proteger, porque ele está vendo que você tem temor por ele. Mas a partir do momento que você perde esse temor, aí Deus, ele tem que ser justo, porque Deus é justo, é o caráter dele. E ele vai ter que te dar uma punição. Ele vai ter que fazer como está lá nos Salmos, ele vai ter que te punir com vara e açoite, né? Porque você foi um filho que se rebelou e merece, por justiça, ser punido. E a misericórdia de Deus, a tolerância de Deus, realmente existe. Mas a santidade e a justiça de Deus, quando ele libera a ira dele, também mostra ao homem o lado de Deus que não tolera ofensa, né? Quando o homem ele é plenamente capaz de obedecer às ordens de Deus e agir de acordo com as exigências de Deus. Então Deus, ele é pleno em sua misericórdia, ele é abundante em sua misericórdia para conosco. Mas quando a gente cai na corrupção, no pecado, no ódio, na inimizade, Deus fica profundamente magoado e irado, e ele tem que fazer a justiça, porque esse é o caráter de Deus. Então a história de Salomão não é apenas um alerta para a gente, né? Mas também a gente tem que mudar nosso entendimento sobre o caráter de Deus. O Deus que nós cremos, ele é justo, ele é amoroso, ele é amor e misericórdia, mas ele também é justiça. Ele é pai e ele pune os seus filhos que estão errados. E a Bíblia ainda diz: se você está sem a punição que todos os filhos têm que ter, então você é sinal que você não é filho, você é bastardo. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas fazendo muitas coisas erradas e nada acontece. Porque eles não são filhos, eles são bastardos. Um pai, ele pune o seu filho, não o filho do vizinho. Ah, mas então é melhor ser bastardo? Não, porque o bastardo, quando morre, vai para o inferno. Só vai para a casa do pai quem é filho dele. Então, você ficar desobedecendo a Deus aqui, você só tem a perder. Então, nós temos que entregar nossa vida na mão de Deus. Porque mesmo com toda a sabedoria que Deus dá, e se você não vigiar, mesmo sendo sábio, você acaba se virando contra Deus. Você acaba vivendo no pecado. Você acaba agredindo a Deus com a tua vida pecaminosa. É por isso que cada um de nós devemos preservar realmente um coração reverente a Deus. Observar as palavras dele. Temos que ter muita cautela daquilo que a gente fala, né, não só nas nossas palavras, mas também nas nossas ações, principalmente. Então nós temos que considerar que o fracasso de Salomão no final da vida foi um aviso para a gente não fazer isso, é um exemplo, né? Não repetirmos isso, não fazermos coisas que ofendam o caráter de Deus e o coração de Deus. Levarmos a vontade dele a sério, as suas palavras. E muitas vezes colocando em prática as exigências de Deus, né? Como filhos que amam o Pai e por amarem o Pai o obedecem. Para que quando vêm as provações nós possamos receber a proteção e a misericórdia de Deus e assim ganhar a sua graça e a sua bênção.
e principalmente o seu amor, que é o mais importante. Tá bom, pessoal? Um recadinho que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. Tinha uns versículos aqui que eu anotei para ler, mas já está o suficiente. Então, vamos vigiar, vamos tomar cuidado. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não caias em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mesmo com o nosso espírito sendo abençoado por Deus, a nossa carne continua fraca. Então nós temos não só que orar, mas mais do que isso, vigiar. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Um abraço. Jesus abençoe a todos. Eu volto depois com outro vídeo. Vou nessa.